Olá, é um prazer estar aqui apresentando um trabalho e podendo contribuir com o conhecimento neste evento. O trabalho Maquetes e Jogos, uma proposta de intervenção didática no ensino de Geografia Física para o ensino fundamental, foi escrito por mim, Victor Gustavo Oliveira da Silva, com coautoria de Camila Gardenia de Almeida Bandim e do professor da Universidade Federal de Pernambuco, Daniel Rodrigues de Lira. O eixo temático escolhido para o trabalho é o ensino da geologia, geomorfologia, clima e hidrografia. Como objetivos, temos, primeiramente, apresentar uma proposta de intervenção em uma escola do Agreste de Pernambuco e apresentar questões procedimentais referentes à utilização das maquetes e dos jogos educativos em sala de aula. Como materiais e métodos, primeiramente, temos a elaboração de um plano de aula inteiramente vinculado ao uso de materiais didáticos para a explanação do conteúdo. A construção de uma maquete para exemplificar do processo do ciclo hidrológico, que foi o tema escolhido e que norteou tanto o plano de aula quanto o desenvolvimento da aula em si, e da maquete e do jogo didático. E, por último, material, temos a elaboração do jogo didático com o objetivo de avaliação do conteúdo apresentado anteriormente. Primeiramente, nossos resultados, temos a construção do plano de aula. O plano de aula é para a disciplina de Geografia, vinculado à sexta série do sexto ano do ensino fundamental, com uma carga horária de 100 minutos ou 2 horas aulas, com o tema O ciclo da água e suas implicações. O objetivo do plano de aula é reconhecer a importância da água para a vida dos seres vivos, conhecer os estados físicos da água e identificar as etapas do ciclo da água. O plano de aula está baseado na habilidade EF06-GE04 da Base Nacional Comum Curricular. O nosso próximo resultado é a construção da maquete C. A maquete foi construída utilizando de folha de isopor e de papel A4 e papel higiênico para compor as formas de relevo. Entretanto, pode-se usar uma infinidade de materiais. Como citado anteriormente, o tema escolhido foi o ciclo hidrológico, então na maquete trabalhamos as etapas que compõem o ciclo hidrológico, como por exemplo evaporação, condensação, precipitação, transpiração e os escoamentos superficiais e subterrâneos. Salienta-se que a maquete é uma ferramenta muito intuitiva e que possui uma infinidade de aplicações, podendo ser aplicados tanto para o campo da geografia física como para o campo da geografia humana. Nosso próximo resultado é o jogo didático Dança da Água, um jogo de tabuleiro do formato de trilhas, no qual os estudantes, utilizando de personagens, irão passear pelo campo, no qual farão desafios relacionados em cada casa. Como podem ver na imagem, são 4 ícones, uma árvore, um sol, uma interrogação e uma chuva, e cada um possui uma finalidade. A árvore seriam desafios que seriam realizados pelos discentes e propostos pelos docentes. O sol e a chuva representariam o conjunto de cartas dinâmicas, no qual dão dinamismo ao jogo, proporcionando um avanço de casas, retrocesso de casas, entre outros fatores. E as cartas de interrogação possuem perguntas, no qual o estudante deverá responder, e fica a critério do docente estabelecer as regras, a penalidade caso não haja uma resposta, não ocorra uma resposta, ou caso a resposta seja positiva no método avaliativo, então o discente poderá avançar ou qualquer outro benefício dentro do jogo. Como discussão, primeiramente, temos que o planejamento de aula é fundamental importância para que se atinja o êxito no processo de ensino-aprendizagem e que a organização advinda da construção do plano de aula é completamente norteador para o profissional de educação poder guiar seus ensinamentos. E que a ausência do plano de aula, do planejamento em si, pode ter como consequência aulas monótonas e desorganizadas. Entendemos então que a aula com o auxílio da maquete promove o trabalho com interdisciplinaridade, relacionando os conteúdos abordados com outros contextos geográficos. A princípio, planejamos que, durante a explanação do que seria o escoamento superficial,
ocorresse uma comparação do escoamento superficial em uma área urbana, uma área impermeabilizada e uma área rural, ou uma área sem a impermeabilização do solo. A utilização de maquetes permite ao aluno que o mesmo crie representação espacial, onde ele está inserido, levando em consideração aquilo que é apresentado pelo professor em sala de aula. Ou seja, entende-se que a maquete possibilita que, através do micro representado, seja possível que o estudante compreenda o macro no qual ele está inserido. Então, entendemos que apresentar a representação dos espaços geográficos através de mais diversos materiais didáticos é uma alternativa importante para o ensino da geografia. Temos também que é importante reconhecer a avaliação, a avaliação deve sempre considerar o contexto do discente, visto isso, cabe ao professor buscar métodos avaliativos e dinâmicos que promovam a evolução positiva do estudante. É nisto que entra o contexto do jogo, no qual possibilita um dinamismo e vários outros benefícios para os estudantes. Considerações finais, entendemos que é importante reconhecer que a avaliação deve sempre considerar o contexto discente, cabendo ao professor buscar métodos avaliativos que promovam a evolução positiva do estudante. O uso da maquete pelo professor serve para orientar a atividade, além de ensinar de maneira melhor os conteúdos sem superar a teoria da prática. E a missão da jornada para ensino jogo Dança da Água se tornará desafiadora e envolvente para instigar o jogador, ou seja, o aluno, a participar ativamente. Desse modo, será instigado a entender bem o assunto e poder concluir o jogo. Agradecimentos à Universidade Federal de Pernambuco, ao Departamento de Ciências Geográficas, à Prograde e especialmente ao evento, o 5º Colóquio de Pesquisadores em Geografia Física e Ensino de Geografia e 5º Fórum Brasileiro do Semiárido.